Ao longo dos últimos dias, caímos dentro da jornada que escolheu o melhor brasileiro na seleção abaixo de Pelé, como uma forma de última homenagem ao rei que nos deixou em dezembro. Selecionamos 64 atletas memoráveis para saber quem merece esse trono auxiliar da majestade. E os inscritos elegeram o maior depois de Pelé, através das nossas enquetes da comunidade até a Copa. Vamos verificar como ficou o ranking do 64º até o primeiro lugar. Vamos nessa então com os eliminados na primeira fase. Em 64º lugar com 1 ponto, o zagueiro Juan. Jogou 2 Copas do Mundo em 2006 e 2010, acabou sendo eliminado no grupo 10, que era o grupo do Garrincha, só teve 1%, né? Ele e o Nelinho, Garrincha e Roberto Carlos avançaram. 63º lugar também com 1 ponto conquistado, Mauro Silva. Tetracampeão do mundo em 94, acabou sendo eliminado pelo seu parceiro de tetra Romário e pelo histórico Leônidas da Silva, os dois avançaram. Ele ainda ficou atrás do Marcos, né, goleiro do Penta. 62º lugar com 1 ponto, Nelinho, lateral direito das Copas de 74 e 78, caiu no grupo 10, mais uma vez esse grupo aparece. Nelinho ficou com 1%, Roberto Carlos e Garrincha avançaram, como a gente já tinha comentado. 61º lugar também com 1 ponto ainda, Aldair, zagueiro tetracampeão do mundo, estava no grupo 5, grupo que o Ronaldo atropelou, o fenômeno teve 92%. E ali teve uma disputa entre o Ademir Menezes e o Gilmar dos Santos Neves para ver quem ia se classificar. O Aldair ficou em último. 60º lugar com 1 ponto, Edinho, zagueirão, jogou 3 Copas do Mundo, 78, 82 e 86. Caiu na primeira fase, o grupo 1 do Ronaldinho Gaúcho, que atropelou, e o Kaká conseguiu a segunda vaga com 9%. O Edinho foi mal ranqueado aí. Uma injustiça com o Edinho, inclusive. Em 59º lugar com 2 pontos, Ricardo Rocha. Tetracampeão do mundo, acabou eliminado aí no grupo 12, o grupo que tinha Neymar e Sócrates, que avançaram com certa tranquilidade. O Neymar com 59%, o Sócrates com 32%. Em 58º lugar, com 2 pontos, aparece Éder Aleixo, grande atacante do Atlético Mineiro, atacante da Copa também, de 82. Ele acabou sendo derrotado no grupo 13, o grupo do Rivaldo. O Rivaldo passou com 86%, o Domingos da Guia também passou. Em 57º lugar, com 2 pontos, o Jorginho, lateral do Tetra, de 94, né? Ele caiu na primeira fase do grupo 4, o grupo que tinha o Tafarel e o Djalma Santos. Tafarel com 72, Djalma Santos com 23, perdendo aí a vaga para um outro lateral direito, né? 56º com 3 pontos, Luiz Pereira. Eu quero ser o Luiz Pereira, já diria o Chaves, já diria o Kiko, mas ele acabou sendo eliminado aí no grupo 11 para o Newton Santos e para o Dunga, que avançaram. 55º lugar, ainda com 3 pontos, Gilmar dos Santos Neves, goleirão, bicampeão do mundo de 58 e 62, ainda disputou a Copa de 66, mas acabou eliminado aí no grupo 5, o Ronaldo atropelou, né, com 92%, e o Ademir Menezes conseguiu a vaga na disputa com o goleirão. Em 54º lugar com 3 pontos, Heleno de Freitas, que não jogou Copas, mas sem dúvida é um jogador lendário, acabou eliminado aí pelo Tafarel e pelo Djalma Santos. 53º lugar com 4 pontos, Félix, goleirão tricampeão do mundo em 70, caiu na primeira fase do grupo 15 ali para o Didi, que passou com 55% dos votos, e o Vavá avançou com 22%, teve uma dura briga com o Branco, mas deu Vavá. 52º lugar com 4 pontos, Mazinho, outro tetra campeão, caiu na primeira fase do grupo 7, que tinha o Zico como cabeça de chave, né? O Zizinho passou com o 2º lugar. O Mazinho ainda ficou atrás do Júlio César. 51º lugar, com 4 pontos, Leandro, grande lateral do Flamengo e da Copa de 82, acabou eliminado no grupo 11, grupo que tinha o Newton Santos de cabeça de chave, que avançou em primeiro, e o Dunga passou também com 34%. Foi bem tranquilo para os dois. Em 50º lugar, com 4 pontos, Reinaldo, grande rei, jogou a Copa de 78 e caiu na primeira fase aí do grupo 13, o grupo que tinha o Rivaldo, que avançou com 86%, o Domingos da Guia ficou com 8%, Reinaldo teve 4%. 49º lugar com 4 pontos aparece Júnior, Super Júnior Capacete, caiu na primeira fase do grupo 1, eliminado aí pelo Ronaldinho Gaúcho, que passou com 86%, e o Kaká passou em segundo com 9%. Nem para brigar com o Kaká o Júnior conseguiu, já é uma bela de uma injustiça aí. 48º lugar com 5 pontos, o goleirão Júlio César, jogou 3 Copas do Mundo, tomou muitos gols inclusive, mas acabou ficando aí em 3º lugar nesse grupo 7, não avançou, Zico e Zizinho passaram. Em 47º lugar, com 5 pontos, Robinho,
Sei nem por que a gente selecionou o Robinho, mas ele entrou aí, de algum jeito. E acabou eliminado na primeira fase do grupo 3, onde avançaram Zagallo e Thiago Silva. Em 46º lugar, também com 5 pontos, Zé Roberto, da Copa de 2006, talvez o principal jogador brasileiro naquela Copa. Foi o que mais jogou bem, mas acabou eliminado na primeira fase. Rivellino avançou bem no grupo 6 e o Bellini ficou com a segunda vaga. 45º lugar, com 5 pontos, Dida, goleiraço, de 3 Copas do Mundo. E no grupo 16 ele acabou perdendo as vagas para o Cafu, que teve 57%, e para o Jairzinho, que teve 20%, que teve que lutar arduamente ali com o Bebeto por essa segunda vaga. 44º lugar com 5 pontos, goleirão Marcos, do Penta. Na primeira fase ele acabou eliminado aí no grupo 14, estava no grupo do Romário e também do Leônidas da Silva, que avançaram. 43º lugar com 5 pontos, Paulo César Caju, 2 Copas do Mundo. Ele caiu na primeira fase do grupo 3 para o Zagallo e para o Thiago Silva. 42º lugar com 7 pontos. A pontuação vai aumentando. Daniel Alves, de 3 Copas do Mundo, 2010, 14 e inacreditavelmente 22. Ele caiu na primeira fase no grupo 8, o grupo que tinha o Falcão e o Casimiro. Os dois passaram. 41º lugar com 7 pontos, Zito, grande Zito, um líder realmente da seleção brasileira, bicampeão do mundo 58-62, mas acabou sendo eliminado na primeira fase para Neymar e Sócrates. 40º lugar com 8 pontos, Emerson Leão, grande goleiro histórico da seleção, jogou 4 Copas do Mundo e foi campeão do mundo em 70, mas acabou eliminado na primeira fase ali, no detalhe, pelo Toninho Cerezo. Foi uma grande disputa entre Toninho Cerezo, Jair da Rosa Pinto e Leão, mas deu Toninho Cerezo. Em 39º lugar vem o Marcelo, com 9 pontos, tá ele aí. Bem injusto ele ter sido selecionado. E o Marcelo periga ser um dos piores laterais da história da seleção brasileira em Copas, né? Em Copas, não na carreira dele. Mas entrou aí. 38º lugar com 9 pontos, Jair Rosa Pinto, talvez o primeiro grande camisa 10 da história da seleção brasileira. Brigou pela vaga ali com o Toninho Cerezo, mas não conseguiu. Pareceu um pouco injusto aí. Jair merecia ranqueamento melhor. 37º lugar com 11 pontos, Ademir da Guia, um dos grandes injustiçados da história da seleção brasileira. Ele só jogou uma Copa, jogou muito pouco, aliás, e acabou perdendo ali, ficando atrás até do Lúcio. Tostão e Gerson avançaram, né? 36º lugar com 12 pontos, Lúcio, zagueirão, campeão do mundo em 2002, sem dúvida um grande líder, mas acabou não passando da primeira fase, perdendo aí para Tostão e Gerson. Aí não tem nem que questionar nesse caso, decisão bem justa. 35º lugar com 13 pontos, Careca. Uma das maiores injustiças dessa eleição, dessa votação, foi esse grupo 8 aí, onde passaram Falcão e Casimiro. Casimiro ficou na frente do Careca, inacreditável. 34º lugar com 18 pontos, Bebeto. Caiu num grupo difícil, era o grupo 16, Bebeto campeão do mundo em 94, né, com aquela dupla inesquecível com o Romário, mas acabou sendo eliminado pelo Jairzinho ali numa disputa muito pessoal deles dois pela segunda vaga, além do Cafu, que passou em primeiro. 33º lugar com 19 pontos, Branco, lateral do Tetra, jogou 3 Copas do Mundo, mas acabou eliminado na primeira fase numa disputa bem apertada ali com o Vavá, mas melhor para o jogador dos anos 50 e 60, o Vavá passou com 22%, além do Didi. Vamos aos eliminados na segunda fase. Em 32º lugar, com 6 pontos, Ademir Menezes. Jogou uma Copa do Mundo de 50 e acabou passando, avançando de fase junto com o Ronaldo. E na segunda fase acabou sendo eliminado no grupo que tinha Garrincha e Tafarel. Esses dois avançaram. 31º lugar com 9 pontos, Zizinho. Na primeira fase ele passou no grupo 7 junto com o Zico. E na segunda fase acabou sendo eliminado, ficando atrás tanto do Ronaldo com 86% quanto do Carlos Alberto Torres e do Gerson. Em 30º lugar com 11 pontos, Domingos da Guia. Passou na primeira fase junto com o Rivaldo no grupo 13, mas na segunda fase não resistiu, acabou sendo eliminado ali para o Ronaldinho Gaúcho com 78%, ficou atrás também do Tostão e do Dunga. 29º lugar com 13 pontos, Bellini. Bicampeão do mundo, ele passou na primeira fase junto com o Rivellino, passou raspando. Quase foi eliminado pelo Marcelo, que seria uma baita injustiça, mas ele passou, mas caiu no grupo 5, logo na sequência, ficando em último lugar.
Toninho Cerezo, que disputou uma Copa do Mundo, que não foi em 50, isso aí tá errado, evidentemente, na arte, mas a gente vai consertar logo na sequência. Ele passou na primeira fase, tá aí, jogou 2 Copas, 78 e 82, sem ganhar Copa nenhuma, e acabou sendo eliminado na segunda fase. 27º lugar, Leônidas da Silva, que passou na primeira fase junto com o Romário no grupo 14, mas na segunda fase acabou eliminado no detalhe no Photoshop, na disputa ali pela segunda vaga com o Newton Santos. O Zico estava nesse grupo também. 26º lugar com 19 pontos, Thiago Silva, que disputou 4 Copas do Mundo, né? 2010, 14, 18 e 22. Ele passou na primeira fase junto com o Zagallo, e na segunda fase no grupo 1 não resistiu a Rivaldo e Cafu. 25º lugar com 28 pontos, Vavá, bicampeão do mundo 58 e 62, ele avançou na primeira fase junto com o Didi no grupo 15 e na segunda fase acabou sendo eliminado, não resistiu, ficou atrás do Leônidas, do Newton Santos e do Zico também. 24º lugar com 30 pontos, Jairzinho, tricampeão do mundo em 1970, ele passou na primeira fase raspando ali, vencendo o Bebeto no detalhe, e na segunda fase até chegou a disputar com o Neymar no primeiro momento, mas acabou sucumbindo, foi eliminado para Romário e também para o Neymídia. Em 23º lugar com 32 pontos, Casimiro, jogou 2 Copas do Mundo, passou junto com o Falcão no grupo 8, eliminando o Careca de maneira inacreditável, e no grupo 3 acabou perdendo, ainda bem, né, para Garrincha e Tafarel, só faltava passar também. 22º lugar com 32 pontos, Djalma Santos, considerado o melhor lateral direito do futebol, bicampeão do mundo, passou junto com o Tafarel na primeira fase, na segunda fase não resistiu ao Falcão, ficando atrás dele também ao Kaká, né? Passaram Rivelino e Kaká no caso. 21º lugar com 32 pontos para Gerson, o canhota de ouro, avançou na primeira fase junto com o Tostão, e na segunda fase, no desempate ali com o Carlos Alberto Torres, ele perdeu a segunda vaga num grupo que tinha o Ronaldo avassalador. 20º lugar com 40 pontos, Dunga, o Tetra, Dunga, passou na primeira fase junto com o Newton Santos, teve 34%, uma votação bem forte, mas depois na segunda fase não resistiu ao Ronaldinho com 78% e também ao Tostão, que teve 13%, mais que o dobro do que o Dunga. 19º lugar com 49 pontos, Sócrates, que passou na primeira fase junto com o Neymar, teve 32%, e na segunda fase não resistiu a Roberto Carlos e Zagallo. Inacreditável Roberto Carlos ter ficado em primeiro nessa. 18º com 65 pontos, Falcão, Paulo Roberto Falcão, que avançou contra o Casimiro no grupo 8, os dois avançaram, né, deixando o Careca para trás, e na segunda fase o Falcão perdeu para o Kaká, certamente na maior injustiça que eu já vi nessas votações. Em 17º lugar com 67 pontos, Didi, o Mr. Futebol, passou na primeira fase com 55%, parecia que ia ter uma longevidade, e acabou caindo aí na segunda fase, perdendo a vaga para o Roberto Carlos. Eliminados nas oitavas de final, vamos nessa, os 16, é o top 16, 16º com 37 pontos, Kaká. O Kaká, campeão do mundo em 2002, ele avançou na primeira fase com 9%, conseguiu surpreender na segunda fase, deixando Falcão e Djalma Santos para trás, e nas oitavas de final foi trucidado pelo Ronaldo Fenômeno, 96-4. Vamos ao 15º posto com 77 pontos, Roberto Carlos, que avançou bastante até, passou na primeira fase pelo grupo 10 junto com o Garrincha, na segunda fase surpreendeu, ficou na frente do Zagallo, do Sócrates, do Didi, na maior injustiça que eu já vi, com 42%, e nas oitavas de final foi eliminado pelo Rivaldo, com 21% dos votos. O Roberto Carlos foi excelente, mas talvez não para ganhar dessa turma toda. Em 14º, com 81 pontos, Tostão, que venceu o seu grupo na primeira fase com 51%, passou junto com o Gerson, depois conseguiu passar junto com o Ronaldinho Gaúcho no grupo 2 da segunda fase, e nas oitavas de final acabou sendo eliminado pelo Rivelino, que teve 83% contra 17% do grande Tostão. 13º lugar com 99 pontos, Tafarel, goleiro do Tetra, histórico, pegador de pênalti e goleiraço, passou na primeira fase junto com o Djalma Santos, na segunda fase conseguiu avançar com 12% no grupo que tinha o Garrincha. Nas oitavas de final acabou sendo derrotado pelo Romário, 85-15. 12º lugar com 100 pontos, aparece Newton Santos, o enciclopédia do futebol, disputou 4 Copas do Mundo, foi bicampeão do mundo, passou no grupo 11 junto com o Dunga, na segunda fase avançou no detalhe, vencendo realmente por um pouquinho o Leônidas, e avançou, chegou nas oitavas, acabou perdendo para o Zico, 74-26. 11º lugar também com 100 pontos, Cafu,
O Cafu disputou 3 finais de Copa, bicampeão do mundo, avançou na primeira fase em primeiro, no grupo que tinha o Jairzinho também. Na segunda fase conseguiu avançar junto com o Rivaldo, teve uma boa votação aí, 30%. Nas oitavas de final acabou eliminado pelo Garrincha, 86-14. Em 10º lugar, com 103 pontos, Carlos Alberto Torres, o Capita, campeão do mundo em 1970, passou em primeiro lugar no grupo 9. Depois, na segunda fase, conseguiu avançar no detalhe, no desafio ali contra o Gerson. Nas oitavas de final, perdeu para Ronaldinho Gaúcho, 76-24%. Em 9º lugar, com 116 pontos, menino Neymar, disputou já 3 Copas do Mundo, não ganhou nenhuma, mas avançou em primeiro para cima do Sócrates na primeira fase. Depois passou em segundo lugar no grupo 5, um grupo que tinha o Romário, ele conseguiu vencer o Jairzinho. E nas oitavas de final, perdeu para o Zagallo, ainda bem, né? Só faltava ganhar do Zagallo, 63-37. Eliminados nas quartas de final, os 8 primeiros. Em 8º lugar, com 228 pontos, vai aparecer o Rivelino, que passou na primeira fase com 76% dos votos. Ele classificou ali junto com o Bellini, né? Na segunda fase, avançou em primeiro de novo e trouxe o Kaká com ele, vencendo o Falcão, Djalma Santos e tudo mais. Nas oitavas de final, venceu o Tostão, 83-17. Nas quartas de final, derrota, foi massacrado aí pelo Garrincha, 95-5. E na decisão do 5º lugar, ele acabou ficando em último nessa disputa e por isso, terminando com o 8º, teve só 9%. Em 7º lugar, com 202 pontos, Zagallo, Super Mário Jorge Lobo Zagallo. 2 Copas do Mundo, ele foi bicampeão, passou na primeira fase, depois na segunda fase ficou atrás do Roberto Carlos. Isso é uma mácula que vai perseguir o nosso canal para sempre. Oitavas de final, Zagallo teve 63-37 contra o Neymar. Nas quartas de final, conseguiu perder aí para o Ronaldo, era o que se imaginava mesmo, 86-14. E na decisão do 5º lugar, ele conseguiu ficar aí um pouquinho atrás do Zico, teve 24%, mas pelo menos à frente do Rivelino, por isso o 7º lugar. Em 6º, 278 pontos para o Galinho. Zico jogou 3 Copas do Mundo, não ganhou nenhuma, mas passou em primeiro lugar no grupo 7, com grandes votações. Agora na segunda fase também avançou em primeiro, junto com o Newton Santos, teve 67%. Nas oitavas de final ganhou com folga de novo, enfrentando o Newton Santos, com 74% ele avança, e nas quartas de final perdeu para o Ronaldinho Gaúcho, 73-27. E na decisão do 5º lugar ele consegue ficar em segundo nessa votação, garantindo o 6º lugar, teve 25%. Em 5º lugar, com 288 pontos, vocês já perceberam que é o Rivaldo, que classificou na primeira fase do grupo 13 com 86% dos votos. Depois seguiu em primeiro, agora com 64%, né, junto com o Cafu, que roubou muitos votos aí do Rivaldo, né? Nas oitavas de final, o Rivaldo passou pelo Cafu, exatamente o seu mesmo adversário da fase anterior, 79-21. Nas quartas, perdeu para o Romário, 83-17, uma vantagem grande, eu pensei que ia ser um pouquinho mais parelho aí. Decisão do 5º lugar, o Rivaldo atropelou com 42% dos votos, garantindo o 5º posto. Vamos para os finalistas, o nosso top 4 ficou assim. Em 4º lugar, com 320 pontos, vai aparecer o Ronaldinho Gaúcho. Teve 2 Copas do Mundo e foi campeão em 2002. Ele passou na primeira fase com 86%, sempre atropelando, né? 78% no grupo 2 da segunda fase, passou junto com o Tostão ali. Nas oitavas de final, venceu 76-24 para cima do Capita. Nas quartas de final, passou pelo Zico, 73-27. E agora, chegando na final, a gente vai ver que o Ronaldinho teve 7% dos votos, empatado ali com o Romário. Ele ficou atrás por ter tido menos pontos no somatório de todas as fases. Em 3º lugar, como vocês já perceberam, 325 pontos para o Romário, que desde sempre foi primeiro nos seus grupos, avançou aí no grupo 14 com 83%, depois 67%, classificando aí junto com o Neymar. Depois, nas oitavas de final, ele venceu o Tafarel, 85-15. Uma boa margem aí para o Romário, atropelou o Rivaldo, muito mais do que a gente imaginava, 83-17, e chega na grande final, faz apenas 7%, empatado ali com o Ronaldinho, fez mais pontos no somatório geral, por isso à frente, fica em 3º lugar nesse ranking. Em segundo, com 378 pontos, Garrincha, Mané Garrincha, lendário. No grupo 10, ficou em primeiro lugar com 84%, depois avançou na segunda fase também em primeiro com 81%, sempre na casa dos 80%, né, o Garrincha, não teve história. Nas oitavas de final, 86 para cima do Cafu. Nas quartas de final, ele vai eliminar o Rivelino com 95% contra 5%.
E na grande final ele faz 32%, ficando com o vice-campeonato em segundo lugar nesse ranqueamento. Parabéns ao Mané. E em primeiro lugar, 413 pontos para Ronaldo Fenômeno. Disputou 4 Copas do Mundo, bicampeão em 94 e 2002. Na primeira fase ele passou com 92%. Depois na segunda fase, 86% para ele, sempre atropelando nos números na porcentagem. Nas oitavas ele fez 96% para cima do Kaká. Nas quartas, 86% para cima do Zagallo. E na grande final, 53%. Resolveu essa história em primeiro turno ainda, ficando com a vitória. E claro, essa foi uma grande homenagem para o nosso saudoso Rei Pelé. Fica essa homenagem eterna ao rei do futebol.